Oi. É um desafio falar para a câmera, porque eu sou falante para as pessoas, sala de aula, auditório lotado, interagindo, levando o microfone, abraçando o povo. Eu gosto desse momento, desse cenário, desse contexto. Só que atendendo a pedidos, né, quem teve muita experiência comigo, porque eu costumo falar assim, eu não falo para as pessoas, mas com as pessoas. E aqui eu tenho que falar com a câmera. E aí o nosso desafio é falar com as pessoas que estão lá do outro lado da câmera. E aí a galera falava, nossa, Tercinha, é tão bom fazer parte de uma palestra sua, vamos falar mais sobre isso num café. E aí quando você tenta organizar a agenda, a sua agenda com a agenda dos outros, com as prioridades dessa rotina corrida, você conseguir horário para um café é tão complexo que parece a coisa mais desafiadora da nossa época, né? Então eu resolvi abrir esse canal para que a gente possa conversar bastante sobre assuntos que começam numa palestra, começam numa sala de aula e que a gente às vezes perde a oportunidade de dar continuidade. Mas uma coisa não anula a outra. O que isso significa? Que depois dessas conversas a gente pode continuar em outros momentos. Aqui é só mais uma parte do processo, né? Num primeiro momento, para lançar o projeto, eu e a Laisla, que é a minha parceira de negócios, a gente decidiu pedir para que as pessoas falassem por mim. Então, qual que é a percepção que as pessoas tiveram sobre a Terceira? É muito difícil receber esse feedback, né? Se passa um momento, assim, muito louco. As pessoas falam sobre você, nossa, é uma mistura de sentimento. A gente chora, se emociona, percebe que algumas pessoas que você imaginava, nossa, essa pessoa tem muito para falar sobre mim, a pessoa não fala. E aí tantas outras que falaram. E aqui o foco é para quem disse, né? Para quem conseguiu expor o sentimento por meio de palavras. E o desafio foi, faça isso em 30 segundos. E aí a gente percebe o senso de pertencimento. A galera que esteve com você de verdade, elas conseguem, aceitam o desafio e falam, vou fazer em 30 segundos. E aí falam, não importa o que seja, eu quero continuar contigo. Essa jornada não foi um momento pontual, ela é para a vida toda. E é muito interessante quando a gente começa a perceber isso pela fala do outro. Essa é uma das partes do projeto. Na minha essência, assim, tudo que eu faço é amarelo. A minha cor preferida é amarelo. E eu acho importante falar de cor, já que a gente fala de comunicação. Cor é parte essencial na nossa experiência com marcas, com pessoas, com referência. O amarelo é uma história bastante engraçada, porque todo mundo fala que eu sou muito amarela num todo, né? Cabelo amarelo, dente amarelo, pele amarela. E na época da Copa tinha um amarelinho da Copa, que era o mascote, e aí a galera me chamava de amarelinho da Copa. Um bullying que eu consegui reverter para algo positivo. Então eu comecei a enxergar o amarelo como uma coisa positiva. O amarelo passou a fazer parte de mim. Olha o cenário. Tudo meu é amarelo. A gente tem aquela assim, as pessoas ensinam pra gente, né? Faça um filho, plante uma árvore e escreva um livro. O que é bastante engraçado. O Fernando, que é meu filho e que tá sempre na minha fala, né, meus exemplos, é a minha essência, eu costumo falar pra ele, hoje com 10 anos, que ele sempre esteve na minha vida. Sempre. Eu sempre vivi tendo a certeza que ele estava ali. Aí ele se concretizou, né? Ele se concretizou, é ótimo. A partir do ano de 2009. E aí hoje com 10 anos é muito engraçado porque, beleza, fiz o filho. Mas a vida não é sobre etapas. Mas a gente acaba se enxergando pela fala do senso comum, né? São obrigações, vamos dizer assim, que estão postas pra gente. Mas não foi por obrigação, veio a criança linda. Aí depois que eu fiz o livro, olha a capa do livro, amarela. E aí eu vou explicar depois a história desse livro, é bastante interessante. E as pessoas, de modo geral, têm um hábito de falar assim pra mim, Tessi, você tem um pescoço comprido. Aí eu falo, gente, eu tenho? Aí essas pessoas dizem, eu acredito. Algumas pessoas acham que o pescoço comprido tem a ver com boa postura, com balé. Nunca fiz balé, gente. Não consigo fazer absolutamente nada de balé. Nem um pezinho de bailarina eu conseguiria. E aí, uma marca que é registrada é a girafa. Tem muita gente que me chama de girafa pelo pescoço comprido e pelo lance de ser amarelo. E é engraçado porque a girafa ela representa a comunicação não violenta. E comunicação é o mote da nossa conversa. Então, tudo que nós conversarmos aqui vai ser em torno de comunicação. E aí nós vamos falar de comunicação por vários âmbitos, né? A gente começa falando da comunicação no sentido macro, né? Que se refere ao comportamento humano. Comunicação e comportamento na era digital.
Nós vamos conversar sobre contexto e sobre os desafios dessa era. E nós vamos falar também sobre 3 vertentes da comunicação, isso quando eu falo no ambiente corporativo. Só que como empresas são feitas de pessoas, parece até clichê falar isso, e tão óbvio, a outra coisa, vamos explicar muito óbvio aqui, porque a gente não faz juízo de valor. A gente tenta explicar o que para mim é muito claro, mas que para você pode ser complexo. Por isso que eu não posso falar sozinha. A gente precisa conversar. Ajuda a Tercinha aí comentando. Parece brega, né? Coisa de blogueirinha. Ajuda com comentário. Se gostou, clica aí. Não é essa a pegada. É porque se a conversa estiver boa, a gente tem que dar continuidade. E eu não quero falar sozinho. E aí, diante disso, a gente tem comunicação no ambiente corporativo, assim, comunicação organizacional integrada. E aí é nesse ponto que nós vamos chegar, que é comunicação mercadológica, comunicação administrativa e comunicação institucional. É isso que vai permear as conversas que nós traremos para cá, ok? Por hoje é só. Beijo da Tercinha.